Bom dia, pessoa abençoada! Mais uma semana aí. Estamos começando segunda-feira, desejando para você aí uma semana abençoada, que seja uma semana próspera, produtiva, que você tenha muitas bênçãos nessa semana que se inicia. Estamos aí, mês de março, sejam muito bem-vindos todos vocês. Amanhã nós teremos uma live especial com a participação da Uânia. E hoje nós iremos falar sobre como você pode parar de ficar vivendo a sua vida olhando pelo retrovisor. Uma experiência bem interessante para você ter a sua vida no seu controle e estar dirigindo sem ficar olhando para trás. O tema da live de hoje ela é o seguinte, ela diz para você como você pode viver a sua vida construindo uma nova história, se libertando do passado. Como construir sua nova história se libertando do passado, tá certo? É isso aí, ó. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você terá os mesmos resultados. Se você já se pegou pensando, e se eu tivesse feito diferente? Talvez eu devesse ter tentado mais. Será que um dia as coisas vão mudar? Você já teve esse tipo de pensamento? Pois é, se você já teve esse tipo de pensamento, essa live de hoje vai te ajudar bastante. Enquanto você está chegando aí, dá logo um bom dia para essa galera abençoada aí, ó. Dinalva, bom dia. Já vi a Zefinha, Odete, Aldenor, Dívia, Rafael, Olívia. Sejam todos muito bem-vindos. A Zefinha, eu acabei de ver ela aqui também. Enquanto você está chegando, não esquece, começar a segunda-feira aí abençoada. Pega o seu copo com água e fica ligado no que nós vamos aprender hoje. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada posso esconder. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que quando olhas para mim, me leva a ter tua paz. Me leva a ter tua paz, que quando olhas para mim, me enche de tua paz. Eita! Essa é uma das músicas que eu gosto muito. O nome da música é Tu Mirada, ou seja, em espanhol e em português seria Teus Olhos. E mostra assim, que quando percebemos que Deus olha para nós, que Deus nos vê, não é só a questão de olhar, mas que Deus te vê, você começa a se permitir a ter uma possibilidade de um amor próprio. Porque você pensa assim, Ele está me vendo. E é muito legal e interessante que na África, uma tribo africana,
eles têm um comprimento que é suabona, Gico suabona, que significa o seguinte, eu estou te vendo. E esse é um conto que ficou muito famoso um tempo atrás, que quando alguém fazia alguma coisa errada na tribo, ao invés de eles chegarem lá e ficarem criticando ou alguma coisa assim, todas as pessoas iam até ele e falava essa frase, suabona, no sentido de dizer, eu estou te vendo. Você não está só. É parte do ser humano errar, faz parte da gente cometer erros. E as pessoas chegavam nessa pessoa e diziam assim: olha, eu estou te vendo, você não está só. E essa música fala sobre isso, né? Que Deus está nos olhando, nós não estamos sozinhos. Uma vez que você não está só, você pode se sentir, se permitir a ser amado, a ter amor próprio e começar a tomar as rédeas aí da sua vida e começar a dirigir seu carro sem ficar olhando no retrovisor. E eu já vou dar uns spoilers, foi muito difícil fazer esse desenho aí para mostrar para vocês essa imagem do carro grandão. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Conseguem identificar? Ficou difícil de identificar, hein? Mas aqui é o seguinte, é para ser um cara dirigindo o carro, só que o retrovisor é maior que o carro. Então o cara que está dirigindo o carro e o retrovisor é maior do que o carro, ele vai olhar para frente ou vai olhar para trás? Hã? Vai olhar para frente ou para trás? Tem outros. Olha esse outro. Cada um com a técnica diferente. Mas o objetivo é você perceber o seguinte, ó, ele tem um carro, ele é motorista, tem gasolina no carro, o carro tem pneu, só que ele só olha para o retrovisor. Não vai ter problema nenhum com os carros que estão vindo lá atrás. Esse aqui foi minha obra de arte, ó. Olha o tamanho do retrovisor desse carro. Dá pra ver? Ah, tá com delay, né? Vai chegar nesse aqui ainda, ó. Aqui é para mostrar o seguinte, ó. O carro tá lá completão, ó. Lataria boa, pneu bom, tem gasolina, tem tudo. Só que o retrovisor é desproporcional. De repente sua vida tá desse jeito. E nesse daqui mostra direitinho, ó. Ao invés de ele estar olhando para frente para os outros carrinhos que estão vindo lá, ó, ele está prestando atenção só no retrovisor. Ou seja, os carros que estão vindo atrás, ele não vai ter problema nenhum. Mas vai ter problema com tudo quanto é buraco e tudo quanto é carro que vai estar na frente. Então é importante você se desvencilhar, você se libertar desse passado que te aprisiona, porque você pode estar com condições de fazer uma boa viagem, de chegar onde você quer chegar, mas de repente batendo em um monte de problemas, porque você está olhando só para o passado. Então hoje nós vamos falar de 3 erros que te prendem ao passado e como se libertar para criar um futuro incrível. Estamos iniciando aí a Semana da Virada, como construir a sua nova história. Se você está precisando de uma força, de um empurrão para sair da situação que você está e construir uma nova história, a gente tem falado nessas semanas na situação de pessoas que estão saindo de um relacionamento, de uma separação, de um divórcio e com muita dificuldade tentando se permitir a ter uma nova vida, a escrever uma nova história. E a gente está nesse propósito de te ajudar, de trazer ferramentas, porque eu já estive nessa situação, eu saí de um relacionamento também pesado e saí de 2 relacionamentos ao mesmo tempo, que foi da igreja e de um casamento, e ao decorrer desses 20 anos, dando aula de dança, life coach, aulas de inteligência emocional, tenho tido muito contato com mulheres vitoriosas que decidiram tomar as rédeas da vida, parar de olhar para o retrovisor e construir um futuro indo para frente. Estive em mais de 50 países, já tive a oportunidade de ter mais de 10 mil alunas e o mais interessante é que os resultados se repetem, são padrões. No momento em que você para de ficar olhando para o retrovisor e começa realmente a sentir o volante na sua mão e começa a olhar para a frente, não tem como dar errado. Você ainda vai levar uma fechada, alguém vai vir, vai bater no seu carro, mas você vai conseguir sair e os danos serão menores. Olha o que a Zefinha está dizendo aí, ó. Eu sou testemunha disso, porque eu estava passando por uma separação e hoje eu estou muito bem com a sua ajuda, meu professor predileto. Obrigado, Zefinha.
Zefinha, a Jéssica vai te ligar hoje, eu quero gravar um vídeo. Já combinou. Bora hoje? Não, hoje a gente não vai estar em casa. Ah, tá. Tá, a Jéssica disse que já combinou com você. A Zefinha vai gravar um vídeo aqui para você que está assistindo, porque é muito importante, galera. Eu agradeço demais, Zefinha, os seus depoimentos, porque as pessoas que estão assistindo, elas não acreditam, porque já foram enganadas várias vezes. Então elas começam a achar que é balela, que é conversa, que isso não existe, que é propaganda enganosa. Logo, quando alguém dá o testemunho, quando alguém fala das melhorias que têm acontecido na própria vida, isso vale mais, isso não tem como precificar o valor de você ouvir uma pessoa falando de algo que você está vivendo. Porque o que acontece? Quando eu tenho uma coisa chamada paralisia do sono, eu queria que você dissesse aí se você sabe o que é. Sabe o que é paralisia do sono? Alguém sabe o que é? Eu nem sabia que era esse o nome. Então eu tinha isso, eu descobri lá para os 16 anos. Eu fui perceber, né? Eu achava antes que era pesadelo. Só que eu comecei a perceber coisas diferentes de pesadelo, porque no pesadelo eu acordo, ali eu não acordava. E como eu tinha a sensação de falta de ar, ó, a Zefinha está dizendo, ó, eu pensava assim, tinha medo de procurar ajuda, mas hoje eu sou grata. Gente, não tenha medo, isso é a pura verdade. O Gilson é uma pessoa verdadeira, que eu amo de coração, ele e a esposa dele ajudam bastante. Obrigado, Zefinha. E aí eu estava procurando informações sobre isso que estava acontecendo comigo. E quando você tem paralisia do sono, você fica quase sem respirar. Logo, o que mais me chamava a atenção era eu ficar sem respirar. Então, ficar sem respirar, eu vi o pessoal fazendo mergulho, chamava apneia. Eu pensei, será que é a apneia do sono? Então, eu ficava pesquisando. E eu achava que o que eu tinha era a apneia do sono. Fui fazer um monte de exames. Fiquei naquela, não sei se alguém já fez aquele exame que você passa a noite com um monte de eletrodo na cabeça, que eles ficam monitorando o seu sono. E eu, na suspeita, eu dizia que era a apneia do sono. E deu todos os exames e os médicos disseram que não era a apneia do sono. Eu, tá bom, mas o que é? Aí eles diziam assim, não sei. Só sei que não é a apneia do sono. Então começaram a dizer que eu tinha síndrome das pernas inquietas, falaram que era epilepsia do sono, que não sei o quê, porque eu tinha dado um pré-diagnóstico de apneia. Então eu já cheguei, com essa mania que a gente tem de Google, né? Eu já cheguei para os médicos dizendo que eu tinha apneia. Então de repente ele achou que eu já tinha tido algum diagnóstico. Eu não tinha diagnóstico nenhum, era a minha suspeita. E nada. E começou aquilo a gravar, tinha dias que eu tinha uma vez, duas vezes, já cheguei a ter 3 vezes na mesma noite. E então um dia eu escrevi no Google, não a apneia do sono, eu comecei a escrever os sintomas que eu sentia. Eu escrevi assim, acordo, abro os olhos, mas não consigo me mexer. Acordo, abro os olhos, estou ouvindo tudo que está acontecendo, mas não consigo me mexer. E aí veio lá um monte de situações mostrando com o nome de paralisia do sono. Eu falei, opa. E aí eu entrei num chat de um desses laboratórios e comecei a escrever. Eu falei, olha, tem pessoas além de mim. Eu achava que era só eu que tinha isso. Por que eu estou falando desse exemplo? Porque de repente você que está passando por um problema de separação, você está achando que só você está passando por esse problema. Você está achando que só você está sofrendo o tanto que você está sofrendo. E eu comecei a escrever lá no chat. Eu falei, olha, tem mais gente que sente isso também? Alguém mais sente? E aí um monte de gente dizendo, não, eu também tenho isso. O nome disso é paralisia do sono. Existe um documentário de um cientista norte-americano que ele ainda fez errado, que colocou o nome de pesadelo, que em inglês nightmare significa pesadelo. Mas fala sobre isso, então é uma temática. Galera, isso deve ter seus 12 anos. 9 para 10 anos. E aí eu comecei a escrever, aí uma pessoa falou assim, Gilson, você tem isso há quanto tempo? Eu falei, desde meus 16 anos. Ela falou, você se importaria de eu fazer uma entrevista com você? Eu falei, não tem problema, eu achei que era alguém de escola. Ela falou, a nossa equipe vai aí em Brasília. Eu falei, equipe? Eu falei, tá bom. Resumindo a história, era a âncora, acho que o nome dela é Ana Paula, do Fantástico. Eu fui entrevistado pelo Fantástico, se vocês pesquisarem aí no Google, foi a primeira entrevista do Fantástico, primeira matéria do Fantástico falando sobre paralisia do sono. E ali eu trouxe que a paralisia do sono, o que é? O seu cérebro,
ele libera uma substância para você, quando você vai dormir, o seu corpo ficar imóvel para você não acordar e morrer na rua. O sonambulismo é o contrário da paralisia do sono. E a paralisia do sono é isso. E aí o que acontece? Você acorda pela manhã, mas essa substância lá não perdeu o efeito. Então seu corpo continua paralisado. É um coma acordado. É muito ruim. Mas por que eu estou trazendo essa história para vocês? É que quando eu descobri que haviam outras pessoas que tinham essa mesma coisa, eu não deixei de ter. Mas foi um aliviante de eu achar que não era só eu, porque as explicações são as mais mirabolantes. Quando você não sabe a solução, você cria. Ainda tem essa entrevista. Tem, como é que é o nome dela? Não sei o nome dela. Pois é, essa entrevista aí que eu apareço. Depois eu vou mandar o link aqui. Acho que o nome dela é Ana Paula alguma coisa. Ana Paula Padrão. Ana Paula Padrão. É a âncora, é bem famosa. A entrevista ainda está na Globoplay, né? Ela também disse que já tinha tido. Por que eu estou trazendo esse exemplo nesse comecinho aqui? Porque quando eu descobri que outras pessoas estavam passando pela mesma situação que eu falei, então não estou só. É interessante porque não diminuiu a minha paralisia, não diminuiu a quantidade de vezes, mas só de eu saber que não era somente eu que estava nesse bar, eu fiquei mais aliviado. De repente você que está assistindo aí, você está passando por uma situação de um relacionamento tóxico, de violência doméstica ou de tortura psicológica, de um relacionamento tóxico que você está achando que só você está nessa situação. E eu quero dizer para você, olha, não, você não está sozinha nessa. Infelizmente, nesse tipo de situação, existem muitas outras pessoas que estão passando a mesma coisa. Só que o que é o pulo do gato? Tem muito mais gente que já saiu dessa situação. E é sobre isso que a gente quer falar com você. Que você não está só. A música que eu trouxe no comecinho aqui, que Deus está te olhando, e você não chegou nessa live aqui por acaso. Se você está aqui é porque você está querendo mudança, você está querendo parar de olhar para o retrovisor e de repente você não tinha como. E hoje eu vou trazer aí 3 forminhas, 3 exercícios simples. No método, no curso, nós temos uma aula inteira, nós temos um módulo inteiro falando sobre isso. Mas aqui a gente só tem 15, 20 minutos. Vou trazer para você de uma forma mais simples. E já coloca na sua agenda, dia 27 de março, nós teremos uma aula aqui que você não pode perder, tá bom? Às 8 horas da noite. Vamos lá então, acorde! Eu vou trazer uma historinha para vocês aqui de contexto budista, tá? Fala assim, ó. Imagine que você está dirigindo um carro, mas ao invés de você olhar para frente, você fica o tempo todo olhando para o retrovisor. O que acontece? Você pode até ver onde já passou, mas não consegue enxergar para onde está indo. E o pior, pode acabar batendo porque não está focada no presente. A batida acontece no presente ou no futuro? Presente. No presente. Nada acontece no futuro. Quantas vezes você já viveu olhando para trás, presa ao que já foi, ao invés de focar no que pode construir no agora? De novo, vou mostrar para vocês, ó. Olha só esse carro aí, ó. Olha o tamanho desse retrovisor. Aí, Elvira. Isso aqui é uma arte renascentista. Olha aqui, ó. O cara dirigindo o carro dele, ao invés dele olhar para frente, ele está olhando para o retrovisor, porque o retrovisor é a parte maior do carro. De repente, no seu carro da vida, o seu retrovisor está sendo a maior peça. Você está preocupado, eu não vou cair nos mesmos erros novamente. Tá, legal. Mas não adianta você viver somente olhando para o passado e achando que tudo que aconteceu no passado vai acontecer novamente. Dá uma olhadinha no retrovisor, mas foca olhando para frente. Ontem eu fiz um pedacinho de uma live, de uma palestra que eu fiz lá em Baianópolis, que é uma palestra que eu falei sobre isso, sobre passado, presente e futuro. E eu dou o exemplo do forró, que você dança, vai um passo para frente, volta para o meio, vai um passo para trás, volta para o meio. Que significa, vai para frente é futuro, vem para o meio é presente, vai para trás é passado. E a dança é assim, você visita o futuro, mas fica no presente. Você visita o passado, mas fica no presente. Você pode olhar no retrovisor, não tem problema, você não pode se guiar por ele. Já ia perguntar se não ia ter desenho hoje. Oxe, faz parte, eu vi. Você viu só um, vou te mostrar os outros, ó.
Foi difícil, viu? Deu muito trabalho. Esse aqui, ó, arte renascentista, baseado lá em Leonardo da Vinci. Olha o tamanho do retrovisor. São traços milimetricamente medidos. Não deixe nem você olhar muito tempo, você não ficar vendo demais problema. Nesse outro daqui, já mostra o tamanho do retrovisor e os carrinhos lá na frente. Ó, aquelas caixinhas de fósforo lá, não é caixinha de fósforo, é carro. E essa roda na frente ali é para dizer que é um buraco. E aqui, para finalizar a arte, mostrando o tamanho do retrovisor. Hoje nós vamos ajustar o espelho retrovisor e colocar a sua atenção no caminho. Quando você sentir a sua tela sacudindo aí, não é terremoto não, sou eu chutando a câmera aqui embaixo. Vamos lá. Já fizemos o acorde. O acorde é: para de ficar olhando para o retrovisor. Vamos para o medite. 3 erros que te prendem no passado. E a gente vai ver então, não adianta só falar 3 erros, eu vou te dizer por que você tem que evitar. Isaías 43, versículo 18 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Por quê? Porque eis que faço novas todas as coisas. Olha que versículo legal, hein? Isso é um versículo para você anotar, ó. Isaías 43, versículo 18. Então, baseado nesse versículo aqui, vamos ver alguns erros. Ó. Primeiro erro, se apegar ao passado. E se? Você vive pensando, e se eu tivesse feito diferente? Essa é uma das piores dores. Você não tem que ter medo do que você vai fazer, você tem que ter medo do que você poderia ter feito e no futuro você vai dizer assim, e se eu tivesse feito? Você está aí nessa situação de vai para frente ou não vai e está vivendo num limbo, só olhando para o passado. E se você olhar para frente? O que pode acontecer, hein? Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo, não vai mudar nada. Mas e se você mudar? O problema é que o passado não pode ser mudado. Você não tem como voltar lá no passado, a sua culpa fica o tempo inteirinho te maltratando e te torturando, dizendo que você deveria ter feito diferente no passado. Não tem como. Você não consegue chegar no passado, mas você pode mudar o presente. Qual que é a pergunta reflexiva aqui, ó? Será que você está perdendo tempo revivendo histórias que não têm mais solução? É o exemplo do carro. Não adianta você estar dirigindo como se estivesse no trânsito, mas só olhando para o retrovisor. Você não consegue mudar o que já aconteceu, mas você pode começar a mudar o que está acontecendo. E é para isso que a gente está te chamando aqui. Segundo erro, esperar o momento certo para agir. Muitas mulheres adiam a mudança porque acham que agora não é o momento ideal. É igualzinho à dieta. Todo mundo faz aquele tanto de promessa no dia 1º de janeiro. Ah, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou fazer dieta, mas hoje é quinta, eu vou esperar para segunda-feira. E você vai ver, segunda-feira... Ah, mas hoje é segunda-feira, já é dia 15. Não dá certo. Eu vou esperar segunda-feira do comecinho do mês. Aí você vai ver, porque eu vou começar um mês certinho, vou fazer os 30 dias. Aí segunda-feira dá no dia 5. Aí você fala, eita, não deu certo, porque eu já perdi 5 dias. E eu não vou começar uma coisa para fazer pela metade. Eu vou fazer bem feito. O mês que tiver uma segunda-feira, que começa no dia 1º, vocês vão ver. Acabou o ano, você não fez nada. Então para de postergar, para de procrastinar, para de ficar criando possibilidades de você se sabotar. Começa hoje. Tá certo? O segundo erro é esperar o momento certo. O momento certo é agora. Escreve aí, agora. O momento certo é agora. O momento certo é agora. Não é quando você tiver condições, não é quando você estiver perfeita. O momento é agora. Se você se movimentar agora, você vai criar situações. Já aconteceu de você querer sair para algum lugar e tá aquela chuva doida e você fala assim, eu vou mesmo chovendo. E aí quando você desce, a chuva nem tá tão forte quanto você imaginou que estava? Já aconteceu? Comigo já aconteceu. Por quê? Você se movimentou.
Eu sempre falo isso daqui, eu sempre falo para os meus mentorados. O segredo está no movimento. A vida está no movimento. Tem um ditado lá em Minas que fala que água parada dá lodo. O segredo está no movimento. Então, para de esperar o momento certo. Terceiro erro: ignorar o impacto das emoções na vida financeira e profissional. Relembrando aqui, o primeiro erro, se apegar ao passado e ficar no e se. Segundo erro, esperar o momento certo. Terceiro erro, ignorar o impacto. Eu dei um legal parecendo uns balões aí. Ignorar o impacto das emoções na vida financeira profissional. Suas emoções influenciam as suas decisões mais do que você imagina. A separação pode ter abalado a sua confiança, mas não pode definir a sua trajetória. Uma pergunta para você aí, ó. Suas decisões hoje estão baseadas em medo ou em propósito? Eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo de que não dê certo? Ou eu vou fazer tal coisa porque eu quero que dê certo? Já cansei de sair embaixo de chuva para ir dançar. Olha, tá vendo? E dançou, não foi de nova. Se fosse deixar de dançar por causa da chuva, para de querer esperar o momento certo, os astros se alinharem, vou ver a minha... a Elvira viu os balões também. Eu achei que era só eu que vi, Elvira. Quando eu faço... Vai aparecer Aí, ó, outra coisa. viu? Apareceu fogos agora. Tá. O quê? Cada vez que você mexer... Agora apareceu fogos, viu? Tem umas coisas aí, quando faz alguma coisa, aparece alguma coisa aí. Se você ficar esperando o momento perfeito, os astros se alinharem, você vai só se enganar. Que é uma palavra que seu cérebro adora. Você só vai se sabotar. A autossabotagem é a principal razão de você não sair do lugar que você está. Porque é confortável. A autossabotagem não é ruim. A autoenganação, ela é legal, porque você ouve o que você quer ouvir. Por exemplo, aconteceu com um mentorado meu. Ele tinha uma oportunidade de se candidatar para supervisor. Só que ele morria de medo de falar em público. E ele falou, se eu for supervisor, eu vou ter que conversar mais. Aí um colega dele chegou e falou assim, aí, você vai disputar a vaga? Ele falou, pois é, eu estou pensando aqui. Ele falou, mas você não é tímido, você não tem medo de falar em público? Ele falou, pois é, mas eu estava pensando, porque se eu me candidatar, eu vou me forçar a perder a timidez. Aí o cara falou, rapaz, olha só, deixa eu te falar, ao invés de você fazer isso, vai fazer um curso de oratória, vai se capacitar primeiro, porque você não queima etapa. E aí, quando surgir uma outra vaga, você se candidata. Aí ele falou, rapaz, não é que é mesmo? Olha o que é autossabotagem, tá? A vozinha ruim que está aqui no seu ouvido, ele não fala coisa que você não quer ouvir, não. Ele fala o que você quer ouvir. Qual foi o resumo da história? Eu tinha dito para ele, falei, rapaz, não perde a oportunidade, você tem todas as condições, você tem um currículo fantástico, essa é a oportunidade para você crescer. Só que ele preferiu ouvir o que ele queria ouvir. Ele ouviu essa conversa desse colega dele. O colega dele era de onde? Do mesmo trabalho. Você já sabe o final da história. O colega dele foi promovido. Interessante, né? E ele não foi, porque ele preferia ouvir a autossabotagem. Porque é muito mais fácil você continuar na sua zona de conforto. Logo, para de ficar esperando o momento perfeito, que não vai acontecer, e para de se autossabotar. Tá chovendo? Vai na chuva mesmo. Não tá com a roupa que você queria estar? Vai com ela mesma. Não deixe de ir. Não se sabote. Não fala assim, quando tal coisa acontecer eu vou fazer. Não, é hoje. É hoje. O dia é hoje. O momento é o presente. Se você quiser evitar esses erros, você precisa mudar seu foco e focar no agora. Eu quero que você escreva aí, escreve aí, Dinalva, Elvira, todo mundo escreve assim, agora. As bênçãos de Deus ocorrem no agora. Todos os milagres de Jesus ocorreram no presente. Ele não falou para ninguém, olha, vai para sua casa, vai dormir, daqui a 3 dias vai acontecer a bênção. Todas as bênçãos ocorreram no agora, no momento presente. Tá certo? Caminhando aqui para a parte final, evolua.
Qual é a técnica para você se libertar, então, desses 3 passos? Primeiro, identifique o erro no qual você está preso. Isso. A maioria dos erros é viver no passado. Acontece tal coisa, fala, mas isso já aconteceu e não deu certo. Tá, e aí? É retrovisor ou é para-brisa? Você está olhando para o para-brisa ou está olhando para o retrovisor? O para-brisa também te protege, mas você está protegido olhando para o futuro. O retrovisor também te protege, mas você está olhando para o passado. Se você só olhar para o passado, você vai bater no que está na frente. Primeira coisa, identifique o erro no qual você está preso. Qual é o erro que está te prendendo hoje para você não ir para o futuro? O que pode estar acontecendo? Você pode estar desperdiçando o seu tempo. Eu quero ver se vocês identificam esse desenho aqui, ó. E aí, minha aluna de artes, Elvira, que desenho é esse? Vamos lá. Identifique qual é o erro que está te prendendo. Anota qual é o... Ó, Zefinha escreveu agora. Isso. Que desenho é esse daqui, hein? Tá muito moleza. Muito fácil. Escreva o que você pensa sobre a situação e como ela está impactando na sua vida. Qual é o erro que está te prendendo no passado? Foi um trauma? Foi você ter tentado uma coisa e não deu certo? Uma lupa. Coloca mais perto aqui, ó. Acho que com a caneta fica fraco. A culpa não é minha, não. A culpa é da produção que não me deu equipamentos de ponta. Aí eu tenho que ficar fazendo esses milagres. Vou dar uma dica. Isso aqui no meio é areia. Eu achei que eu tinha que dar essa dica porque realmente não está aparecendo, não. Mas isso aqui é areia, tá bom? A produção está me dizendo aqui que me deu sim, e eu fui que não usei. Isso aqui é uma areia. E aqui são buraquinhos da areia. Cara, o que seria agora? Melhorou, né? É. Vou dar uma dica. Começa com A e termina com pulheta. Agora eu quero ver se vocês não acertam. Você pode estar desperdiçando seu tempo. Isso, foi a Jéssica que desenhou. Eu não ia dizer não, mas já que a Elvira entregou. Você pode estar aí, ó, até prestando atenção no seu tempo, mas pode estar cheio de buraco. Você que está dirigindo, olhando no retrovisor, você já está anos-luz na frente de quem nem tem carro. Talvez você já esteja numa situação de, não, Gilson, eu realmente estou tentando mudar, eu realmente quero. Tanto que você está assistindo a live aqui. Eu quero realmente uma vida melhor, eu quero parar. Só que você ainda está precisando fazer uns ajustes. Não é que você não deva olhar no retrovisor. Você não deve só olhar no retrovisor. Você não deve fazer buracos na sua ampulheta para perder a vida. Para você não perder o tempo de vida. O desenho só pessoa de palitinho. Isso, a minha técnica é técnica do palito, desenho de palito. Eu só sei desenhar pessoa de palitinho. Eu também, assim, meu desenho aqui é tudo palitinho. Segundo passo, reinterprete a sua história. Pegue esse erro e pergunte a si mesmo, o que eu posso aprender com isso? Eu tenho falado isso aqui praticamente todas as lives. Quando algo ruim acontece na sua vida, mas você consegue aprender algo bom com ela, automaticamente esse algo ruim deixou de ser ruim. Reinterprete o que aconteceu. Ao invés de pensar, eu perdi tempo, troque por, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi o que não quero repetir. Eu aprendi que não vou repetir mais. Só de você aprender que você não vai repetir mais, não tem problema. Não tem problema você errar. O problema é você errar os mesmos erros. Não tem problema você errar o mesmo erro 1 ou 2 vezes. Tem problema você errar ele 3, 4, 5 vezes. O melhor é você errar várias vezes, errar rápido, mas errar de formas diferentes. Igual aconteceu com Thomas Edison, quando ele conseguiu colocar a eletricidade dentro de uma lâmpada e teve aqueles amigos, né, que eu tenho falado aqui dos dementadores, que sentem prazer em tirar uma casquinha, de jogar você para baixo. Um dos repórteres chegou para Thomas Edison e falou assim, e aí, como é que você se sente tentando errado 1000 vezes para fazer a mesma coisa? Um repórter que não tentou nenhuma vez, mas ele estava ali para tentar enfiar o dedo na ferida. O cara tinha acabado de conseguir desenvolver a eletricidade. Eu estou falando com vocês hoje aqui pela internet por causa dele.
Aí chega um repórter pé rachado e fala, e aí, como é que você se sente tendo errado 1000 vezes para fazer a mesma coisa? Aí Thomas Edison, sendo ele, olha pro cara e fala assim, eu não errei 1000 vezes. Eu tentei de 999 formas diferentes. Na milésima eu acertei. Pois é. Esse tipo de colega aí, ó, que você não pode chamar de amigo, é ciclo 3 e ciclo 4. Eles estão aí para isso, para tentar te jogar para baixo. Não dá ouvido para eles, não dá ouvido para o sabotador, dá ouvido para aquele que está te olhando, que foi a música que nós colocamos aqui no início. Ele está te olhando e ele está dentro de você. Comece a ouvir essa voz, tá certo? Olha o que a nossa Zefinha disse aqui, ó. Eu já sofri muito, mas Deus me botou esse professor maravilhoso para me ensinar. Obrigado, que Deus te abençoe sempre. Ô Zefinha, Deus te abençoe. Zefinha, quando você faz isso, você está usando, você já está na terceiro degrau da evolução. O primeiro é bom humor, o segundo é gratidão e o terceiro é reconhecimento. Cada vez que você faz isso, você fortalece mais a sua fé e tem mostrado maior crescimento. E você está rompendo os grilhões, você está rompendo as cadeias, está rompendo as correntes, que é o próximo desenho aqui, ó. É isso que você está fazendo, ó. Quando você começa a olhar para o passado e não deixa ele te definir, você está rompendo. Esse ficou bonito, fala aí, Elvira. Isso aqui dá para entender que é uma corrente. E a corrente quebrada, ó. Todas as vezes que você olha para o passado e não deixa ele te definir, você está rompendo correntes. E existem algumas teorias que chamam de maldições hereditárias. Você vai ver que a mãe teve um problema, que a avó teve o mesmo problema, que a bisavó teve o mesmo problema, e que a filha está tendo o mesmo problema, e que a neta está tendo o mesmo problema. É porque não estão rompendo as correntes. Você precisa quebrar essas correntes, e essas correntes é justamente ficar olhando para o passado. Ó, recebi um elogio da tia Elvira, ó. Sabia que um dia eu ia conseguir? O que você precisa fazer então? 3 passos aí, ó. Primeiro, identifique seu erro. Segundo, reinterprete a sua história. E o terceiro, haja quando? Quando é que você tem que agir? Vamos ver se os alunos estão afiados aí. Qual é o momento que você tem que agir? Quando? Escreve aí. Se você aplicar esse método, você vai sentir na prática o peso do passado ficando para trás. Isso, agora. E esse é o nosso objetivo aqui, é te ajudar a viver no presente. O método GIFT, G-I-F-T, gratidão, inteligência emocional, fé e a letra T, viver no tempo presente. Tá bom? Nós já ajudamos bastante, mais de milhares de pessoas nos 20 anos que eu tenho trabalhado com o método GIFT. Nós estamos com uma turma atuante e ajudando pessoas a viverem no presente. Vamos abrir uma nova turma em breve. Vamos ter uma aula especial no dia 27. Se você quer, mas ainda não se sente com força, o ambiente faz toda a diferença. Eu falei para vocês quando eu contei a história aqui da minha paralisia do sono. Quando eu vi que haviam mais pessoas e eu estive com elas e elas foram dando dicas de coisas que eu estava vivendo e que elas também, eu passei a reinterpretar diferentemente a paralisia do sono. E eu comecei a conviver melhor com isso. Então, se você está vivendo um momento de separação, de divórcio, que foi agora recente, ou que já tem um tempo, mas que isso não saiu de você ainda, o divórcio já saiu, mas você não saiu dele. Eu quero convidar você a fazer parte da nossa comunidade e entender que você não está sozinha nisso, você não está sozinha nesta. Amanhã nós teremos a live, o nome da live vai ser A História Real de Quem Deu a Volta por Cima. Então amanhã você vai ver um depoimento de uma pessoa que de repente está passando a mesma situação que você e ela vai trazer alguns insights legais para que você possa seguir. Ela conseguiu passar no concurso público, hoje ela tem uma vida sadia, física e emocional e espiritual e a gente vai ter um bate-papo aqui interessante e eu quero convidar você, tá bom? Se você deixar a vida te levar do jeito certo, se você estiver segurando no volante do jeito certo, você pode até olhar no retrovisor, você pode olhar no outro retrovisor, mas desde que você não seguir pelo passado, você vai olhar para o passado para aprender, não para se guiar por ele. Então você vai conseguir olhar para frente. Vai ter buraco? Vai ter buraco. Vai ter estrada de chão? Vai ter estrada de chão. Vai ter gente que vai te fechar? Vai ter. Mas se você está prestando atenção, os danos serão menores. Tá certo? Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana para você. E nos vemos amanhã às 7h30. Fique com Deus.